todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Nosso Deus e Pai, Deus bendito, Deus presente, continue, Senhor, a receber, Pai, a nossa adoração, a nossa dedicação a Ti, porque ao, Senhor, ouvirmos a Tua palavra, é com esse espírito que queremos sair, de submissão, de dedicação, de consagração, de entrega, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor há de falar para a gente, Pai. Que Teu Espírito Santo, Senhor, Ele possa iluminar a nossa vida, possa trazer esclarecimento, possa trazer os nossos pensamentos cativos, Senhor, à Tua presença, e, Senhor, a nossa vida cativa, Senhor, a submissão completa àquilo que Tu desejas por nós. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Só para acender a luz aqui, por favor. Obrigado. Depois de um longo discurso hoje de manhã sobre a sexualidade, meus irmãos, aí depois do sermão da sexualidade, a gente já pega lá em Tiago e diz: não vos tornais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, não é isso? Esse é o momento onde a igreja diz amém, irmãos. Quem teve hoje de manhã, depois você vai poder assistir. Inclusive, botamos essa nota no boletim. Desde outubro de 2011, todos os sermões pregados aqui na Igave, acho que com exceção de um ou outro, que deve ter dado algum probleminha com a internet, estão gravados. Então, youtube.com/ipgávia, estão todos ali desde outubro. Então, mesmo se você não veio hoje de manhã, quer ouvir, ou quer ouvir de novo, ou você lembrou de um sermão que foi lá em outubro, novembro, dezembro, é só procurar lá, está pelos textos. Então, você tá, quer dizer, a ordem está, a classificação está por data, mas você pode procurar pelos textos para você ver, ouvir de novo, divulgar aí a palavra do Senhor virtualmente, meus irmãos. Mas, depois desse longo discurso sobre a sexualidade, Paulo vai chamar a atenção aqui dos ouvintes sobre um outro aspecto, sobre a respeito do mesmo assunto, não da sexualidade, mas desse assunto grande que nós conversamos hoje, que é a santificação. E Paulo agora muda a tonalidade, ele vai falar sobre o amor fraternal. E é engraçado que essa semana foi o dia do quê, meus irmãos, essa semana? Na sexta-feira, né? Foi dia do amigo, que a gente não mais recebeu, e é gostoso isso, é legal, tantas mensagens pela internet, pelo telefone, SMS, telefonemas assim, falando bastante sobre essa história do dia do amigo. E a palavra que Deus usa aqui nesse texto, né, que a Bíblia usa aqui, é Filadélfia, para falar do amor fraternal. No grego é Filadélfia, que é uma palavra usada originalmente, meus irmãos, para falar literalmente do amor entre os irmãos. E aqui eu falo, irmãos, não no sentido que a gente usa, que é verdadeiro, é bíblico, mas no sentido do amor entre a gente, família da fé, mas usado entre irmãos, mesmo pai, mesma mãe, mesmo sangue. E o que é interessante também, meus irmãos, que os cristãos foram procurar nessa palavra um sentido, alguma coisa que desse um significado, uma identidade o sentimento e a ação e a expressão que eles tinham uns para com os outros. Como se Deus derramasse o amor sobre nós, sobre as nossas vidas, e de repente se forma essa grande comunidade, e a gente começa a sentir isso um pelo outro, e ter essas ações, e como é que a gente vai se chamar? Bom, podemos chamar de amigos, podemos chamar de companheiros, poderíamos chamar de outras coisas, mas a palavra que a Bíblia mostra sobre a nossa identidade não é amigos, não é companheiros, mas são irmãos, meus irmãos. Que coisa boa! E saber que esse também é um grande presente de Deus para a nossa vida. Jesus não deu para a gente somente a certeza do céu, Ele deu para nós também uma família aqui na terra. Por isso a Bíblia diz, eu vou pedir para projetar aqui alguns textos. Primeiro é lá de Romanos 12:10, no PowerPoint aqui que está os textos, esse: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com esse amor fraternal. Depois Hebreus vai dizer, seja constante, o amor fraternal, a Filadélfia, o amor entre os irmãos. Agora que vocês purificaram as suas vidas, pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero,
amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Depois eu vou voltar nesse PowerPoint, pode tirar ele, por favor, obrigado. E o sentido aqui, meus irmãos, é de mutualidade. Porque essa palavra é diferente do ágape, que a gente costuma dizer, o que fala do amor, né? O ágape. Mas o ágape pode também expressar um amor platônico. Eu sinto amor, não, você sente, uma pessoa sente amor por outra, mas não é correspondido. Esse amor também pode ser chamado de ágape. O Filadélfia não. É sempre necessariamente uma correspondência entre duas pessoas que se amam, assim como a identidade da igreja como família da fé. É mutualidade, é troca, é um amor de mão dupla. E eu não sei se você tem irmãos, mas irmãos a gente também briga, não briga? Pelos olhares aqui, acho que todas as famílias aqui são normais. Volta e meia tem um pega pra capar aí com o nosso irmão, a nossa irmã. Às vezes são coisas lembrando do passado, mas é um passado que às vezes vai sendo recorrente, e é um passado que não amadurece. Então, volta e meia existe esse clima que acontece entre os irmãos. E eu creio, meus irmãos, que na família da fé, as coisas acontecem também da mesma maneira. Não que a gente preze por isso, não que a gente queira isso, mas também não vamos idealizar que se isso aqui é uma família, nós vamos ter divergência uns com os outros e vamos muitas vezes nos comportar como somos irmãos na fé. Mas o que também é interessante, meus irmãos, é que os irmãos brigam, mas eles não perdem a identidade de irmãos. Você pode dizer, olha, estou aí com a minha paciência até aqui com meu irmão, estou com a paciência até aqui com a minha irmã, mas não aguento quando ele faz isso, não aguento quando ela faz aquilo. Mas quando você olha na sua identidade, quando você olha na sua história, quando você olha nas suas certidões, está lá escrito o nome do seu irmão, da sua irmã, não tem jeito. Pode brigar, mas vai ser eternamente uma pessoa que será chamado de seu irmão. E na Bíblia, meus irmãos, essa é uma realidade também presente. Da mesma maneira que a gente briga, da mesma maneira que a gente se desentende, da mesma maneira que a gente se comporta como irmãos de sangue, a gente nunca vai perder a identidade que passaremos a eternidade com essas pessoas que aqui na terra nós chamamos irmãos. Eu sei que para algumas pessoas pode soar pavoroso. Eternidade, e aí você pensa, com aquele irmão ou com aquela irmã. Mas a coisa boa, meus irmãos, é que, como falamos hoje de manhã, o nosso corpo vai ser renovado. E no céu não tem inveja, o céu não tem ódio, o céu não tem nada disso, então não se preocupa, você vai subir aos céus e vai viver no novo céu, na nova terra, e todas as coisas ruins que existem entre a gente, elas vão ser dissipadas por completo pelo poder de Deus. E nesse texto existe um grande professor, que é uma palavra aqui que também, mais uma vez, só é usada nesse texto. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis, por Deus, instruídos que deveis amar uns aos outros. Essa palavra, instruídos por Deus, em grego, é uma palavra só. E só aparece, é a primeira vez que essa palavra aparece na literatura grega, meus irmãos. E desde o Antigo Testamento, você pode dizer assim, mas não é a primeira vez que a Bíblia fala sobre amor ao próximo. Claro que não. Isso não é inaugurado por Jesus. Essa ideia de que no Antigo Testamento amarás o Senhor teu Deus e no Novo Testamento é a Deus e ao próximo, não é bíblica. Lá, desde o passado, esse mandamento de amar o próximo já estava lá no livro de Deuteronômio e tantos outros livros. Mas o que há de diferente no Novo Testamento é o ensino de Deus ensinando as coisas dentro de nós, como a gente vai ver aí no próximo versículo que a gente vai projetar, o versículo de Ezequiel 36, de 26 a 27. Vamos projetar aí, por favor. Olha o que o profeta Ezequiel diz a respeito da nova aliança do tempo que a gente vive. Darei a vocês, vamos ler junto, irmãos? Darei a vocês porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. O que o profeta Ezequiel estava falando a respeito do futuro, uma era que nós já vivemos com a vinda do Espírito Santo,
que ele, o próprio Espírito, dentro de nós, nos ensinaria a viver o amor conforme Deus quer. E isso, meus irmãos, eu sei que Deus é uma referência, isso aí também está incluído, né? De que a ideia de que se Deus nos perdoou, a gente deve perdoar, de que Deus nos amou e a gente deve amar, de que Deus se doou e por isso a gente deve se doar, mas existe um professor dentro de nós que não apenas nos informa sobre isso, que não apenas nos mostra que essas coisas são verdade, mas que nos transforma para que a lei de Deus ela esteja de fato dentro de nós, não seja alguma coisa externa. E a ideia do externo, olha, eu sei que eu tenho que amar o próximo, eu sei que isso é uma verdade bíblica, eu sei que isso é uma verdade da palavra do Senhor, mas está ali, no Novo Testamento, com a presença do Espírito de Deus em nós, ele vai, coloca essa verdade, que às vezes era externa, e vai colocar isso dentro de nós, para que não seja alguma coisa para além de mim, mas seja alguma coisa incorporada por mim. E quem faz essa obra na nossa vida, segundo a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Vamos ler os outros versículos do Espírito Santo. Projetar aí, Marcinho, por favor. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, e não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhe anunciará o que está por vir. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vai nos guiar para toda a verdade, e vai também nos ensinar, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Lembrando que a ideia de ensino, obrigado, lembrando que a ideia de ensino aqui, como eu falei, não é uma ideia meramente intelectual. O Espírito Santo ele é um professor, não que escreve na lousa. Segundo Ezequiel, ele escreve aonde? No nosso coração. Ele vai dizer, olha, amem ao próximo, tenham um amor fraternal em relação às pessoas, amem uns aos outros. Deus é quem tem instruído vocês, ele é um professor interno da sua vida, através do Espírito Santo de Deus. Agora, nesse assunto, no tocante ao amor fraternal, Paulo diz que não há necessidade que eu vos escreva, porque vocês mesmos estão por Deus instruídos que devem amar uns aos outros, e na verdade estão praticando isso mesmo. Aí eu vou fazer um link com o sermão da manhã, irmãos, porque Paulo está dizendo, na questão da sexualidade, vocês precisam melhorar em muito nesse assunto, precisam viver outras verdades que vocês não têm vivido. No tocante ao amor fraternal, vocês têm dado um excelente testemunho. A gente vai ver aqui as outras realidades. E o que isso mostra para a gente? Que a gente também pode viver essa realidade na nossa vida, de estar muito bem numa área, de estar vivendo uma área muito próximo de Deus, e na outra área a gente está deficiente. Qual é o perigo disso? É a gente olhar apenas pelo lado daquilo que a gente está andando firme com Deus e esquecer de consertar aquilo que está errado. Esse é um problema e um dilema que a gente vive. Olha, quando eu olho para a minha vida, eu amo o meu próximo, eu realmente estou ali ajudando os irmãos da Macedônia, estou abençoando fulano, ciclano, eu consigo realmente perceber na minha vida os frutos desse amor. Mas se eu consigo olhar só para isso e esqueço as coisas que eu estou deficiente, a gente também está fadado ao fracasso espiritual. É como se você fizesse um exame e olhasse ali nos exames e estava dizendo que a sua glicose está maravilhosa. Bom, se a minha glicose está bem, logo eu sou uma pessoa extremamente saudável. E o colesterol? E a coluna? O coração, cardio mesmo? E a mente? A saúde da boca, Tinoco? Tantas outras coisas que compõem também a nossa saúde como um todo. E na nossa vida espiritual, a gente tem que ser esse mesmo diagnóstico total. Se por um lado a gente vai bem, por um outro lado, a gente precisa olhar e não negligenciar e ter dentro da nossa vida uma ideia de que se um lado caminha bem, é sinal de que está tudo bem, vamos olhar com cuidado, vamos olhar com carinho, é isso que Paulo está dizendo aqui em 1 Tessalonicenses. E como é que o amor se evidencia? Paulo vai continuar dizendo, ora, na verdade estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia, irmãos. O que é que estava acontecendo com os irmãos da Macedônia, a gente não sabe de verdade. Mas a gente vai falar de um costume que era muito comum naquela época. Primeiro, 2 costumes. O da hospitalidade. Quando a gente fala em hospitalidade, precisamos entender bastante o contexto do Novo Testamento.
Não tinha hotéis e pousadas como a gente tem hoje. Aí você lá da Macedônia, você lá da sua cidade, vem ficar aqui no Rio de Janeiro, você tem pousadas e hotéis de tudo quanto é preço, de tudo quanto é jeito, existe lugar para ficar. Isso não era a realidade no Novo Testamento e também não era no Antigo. Quando os irmãos estavam passando pela cidade, e lembrando que essa passagem da cidade podia ser longa, não tinha avião, não tinha carro, não tinha esses transportes aí que a gente tem hoje que faz com que as coisas sejam rápidas, eles precisavam passar isso uma casa onde batesse ali a porta e pudessem se hospedar. Havia os lugares assim, mas não eram fartos nem de perto como a gente tem hoje. Qual sempre foi a atitude da igreja, dos cristãos? Recebam esses irmãos na casa de vocês. Eles não têm onde ficar, provavelmente não têm onde dormir, então recebam essas pessoas, e provavelmente Paulo estava falando isso aqui também. Vocês estão praticando com os irmãos em toda a Macedônia, que passam por vocês, passam ali por Tessalônica, vocês recebem, vocês abrem as portas, ou como Paulo vai dizer lá na igreja de Filipos, na carta a Filipenses, perdão, irmãos, em Filipenses capítulo 4, a gente conhece bem o versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes, Paulo está dizendo assim: todavia, vocês se associaram comigo nas minhas tribulações, e ajudaram a mim e outros irmãos da Macedônia. Essa associação na tribulação era justamente quando as pessoas precisavam mais, outras igrejas vinham lá. No caso do apóstolo Paulo, era a questão da prisão. A gente, quando expôs Filipenses, não sei se você vai lembrar, a gente falou um pouco sobre isso. O preso daquela época também não tinha os direitos que a gente tem hoje. Então, a sobrevivência do preso na prisão dependia exclusivamente, não do Estado, mas da família que ajudava, da família, dos irmãos, dos amigos, de outras pessoas que ajudavam ele a sobreviver ali na cadeia com as necessidades mais básicas. Paulo falou: não estou aqui preso, e eu sei que vocês estão se associando comigo, assim como vocês se associaram com os irmãos da Macedônia. Então, aqueles irmãos ofertaram, aqueles irmãos fizeram algumas coisas que contribuíram para a sobrevivência do povo. Igreja de Tessalônica, e vocês têm feito a mesma coisa, amado e continuado a amar, e Paulo diz: e continue em amar sempre. Esses irmãos abrindo a casa, abrindo o coração, abrindo o bolso, abrindo a sua alma, abrindo a sua vida, para que as pessoas não se sintam sós, para que as pessoas não se sintam desamparadas, para que as pessoas não se sintam desabrigadas. Abram o coração e continue a amar como vocês têm amado. De que forma mais, irmãos? E diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Esse é um texto bastante interessante, e essa expressão é um todo, não dá para dividir ela não. E o que é diligenciar por viver tranquilamente? Paulo está dizendo assim: vocês se esforcem, vocês sejam ambiciosos para cuidar dos seus próprios negócios, para aquilo que é de vocês. Interessante aqui, Paulo está falando especificamente sobre trabalho, lembrando que aqueles irmãos aqui, e logo nos primeiros séculos, tinham aquela ideia de que o Senhor Jesus voltaria muito, mas muito em breve. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas provavelmente a ideia de que Jesus veio, Jesus ascendeu aos céus, e logo em breve, muito em breve voltaria. E algumas pessoas passaram a viver isso de uma maneira um pouco radical, mais radical do que a Bíblia exige de nós. De que maneira? Começaram a se encostar na bondade das outras pessoas. Já que Jesus vai voltar, a gente vai viver aqui numa grande comunidade hippie. Ninguém trabalha, a gente está aqui louvando, adorando, buscando a Deus na nossa tranquilidade, na certeza de que Jesus vai voltar em breve. Só que nessa de Jesus voltar em breve, precisava tomar café da manhã, almoçar, jantar, e aí o que eles faziam? Batiam a porta naquele irmão misericordioso: ô minha irmã, a senhora não sabe a bênção que a senhora vai me dar, a tribulação que eu estou passando, tem dias que eu estou buscando a Deus, mas o irmão sabe da oferta que eu necessito. E aí botava esse papo meio, um 7-1, né, meus irmãos, para ser sincero, para cima das outras pessoas, e que eram bondosas, e que acabavam, até numa boa intenção, embarcando nessa conversa. O que Paulo vai dizer? Vai dar uma bronca nessas pessoas. Vocês
se esforcem para que vocês não sejam pesados para ninguém, para cuidar do negócio de vocês. Se Jesus vai voltar amanhã, se Jesus vai voltar daqui a 5 anos, 10 anos, 1 milhão de anos, ninguém sabe. Então se esforce para cuidar daquilo que é você hoje. E eu acho, meus irmãos, que o contexto aqui, sendo do trabalho, pode ser aplicado em outras realidades. Porque Paulo vai falar aqui do princípio da individualidade como sendo importantíssimo para a coletividade. Para ter coletividade, para ser família, a gente precisa ser indivíduo. Para sermos igreja, para sermos um corpo, para sermos grupo de irmãos, a gente precisa ser também indivíduos. Porque se nenhum homem é uma ilha, a igreja também, nenhum homem é uma massa embolada. E eu preciso ser eu, para que a igreja seja nós. E antes que você pense que eu estou falando aqui de um extremo individualismo, eu estou batendo justamente no que o apóstolo Paulo está falando aqui, que é essa tentativa de fusão também, onde anula o indivíduo. E essa foi, ao longo da história, aquilo que tem causado esse coletivismo. O coletivismo mata o indivíduo, mata a individualidade, elimina as fronteiras saudáveis e gera atrito sobre atrito. Por isso a gente precisa cultivar uma distância saudável. Eu gosto muito dessa história da distância saudável. Porque eu sei que é só botar todo mundo junto, tão unido e tão unido, onde a gente perca a vez como indivíduo, que você sabe que a hora, volta e meia, as pessoas vão se atritar o tempo inteiro. Porque elas não conseguem preservar essa distância importante para que eu, o indivíduo, consiga me unir na coletividade. E eu viro aquela massa e a gente começa a brigar. Sei que o individualismo também traz um outro problema, meus irmãos, que ele entroniza o indivíduo, desconsidera o próximo, gera frustração, porque nenhum homem de fato é uma ilha, e dá lugar a uma sociedade solitária. O individualismo tem causado isso. Mas Paulo diz, não seja um peso para os seus irmãos, cuide dos seus negócios, pense mais do que você pode dar, do que você pode receber, e estabeleça essas distâncias saudáveis. Você provavelmente já deve ter uma experiência como essa, onde a coisa foi tão unida, que a gente começou a perceber que a gente não tinha espaço mais para a gente, e ficou mais difícil do que aquilo que a gente pensava. E digo isso, meus irmãos, não é apenas num contexto de igreja, mas num contexto de família da fé, mas de família de sangue também. A gente precisa e deve, e é mandamento do Senhor, que a gente ame o próximo, até quando esse próximo é muito próximo de nós, e especialmente quando esse próximo é muito próximo de nós, é a nossa família. Mas se a gente vive essa relação tão simbiótica, tão fundida, a gente não vai conseguir sobreviver e andar para frente. Finalizando, meus irmãos, Paulo diz, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar, para que a fé de vocês não seja escândalo para as pessoas que estão do lado de fora. Gente que diz, eu não trabalho porque eu vivo para Jesus. Gente que diz, eu fico na aba das outras pessoas porque Jesus é meu auxílio. Mas na hora do pão, na hora de pedir o maná, não vai esperar que o maná venha dos céus. Ele vai pedir o maná a outro irmãozinho, isso vai causando constrangimento dentro da comunidade, e Paulo vai dizer, é um péssimo testemunho para as pessoas que estão do lado de fora, que não vê você, cristão, filho de Deus, como uma pessoa que trabalha, e a gente está cansado de ver, infelizmente, meus irmãos, missionário, pastor, que não faz nada para ninguém e quer ser sustentado por todos. Gente andando por aí, gente que, e eu já tive essa experiência não comigo, mas de gente muito próxima de nós, gente que pede dinheiro para orar pela sua vida, porque vive disso. A gente começar a cobrar a oração pelo outro. E a gente sabe que muitas vezes, quando as pessoas pensam em cristãos, em evangélicos dos nossos dias, esses 171, essas pessoas que pensam dessa maneira, acabam contribuindo para justamente o que Paulo já previa. Não se portam com dignidade, e acabam trazendo escândalo e mau testemunho para aqueles que estão do lado de fora. Por isso, 5 coisas aqui para a gente terminar. Sejam irmãos. Mesmo brigando, lembre-se da identidade que vocês têm. Lembre-se da identidade que nós temos como família da fé.
E da mesma maneira que irmãos brigam, irmãos se reconciliam. Da mesma maneira que irmãos trocam farpas, irmãos trocam abraços. Da mesma maneira que irmãos falam, nunca mais vou falar contigo, a gente sabe que irmãos depois se reconciliam numa atitude bela, bonita, bíblica, de perdão. E por isso, amem sem idealizar. Quem diz, eu me decepcionei na igreja, porque eu esperava que ali fosse uma família. Aqui é uma família, e olha para a sua família. Ela é como a sua família, encontros e desencontros, acertos e erros, abraços e farpas, e assim a gente continua caminhando para a glória de Deus. Como falei, não é uma ênfase para que a gente creia nisso, deixa o tempo inteiro as farpas rolarem solta, mas é um aviso para que a gente não se idealize tanto, que às vezes a nossa decepção dentro da igreja vem de uma idealização que só existe quando nós morarmos na Jerusalém Celestial. Ali, meus irmãos, ali não vai haver choro, não vai haver rancor, não vai haver a falta de perdão, todo mundo vai se entender, até nós com os animais, até os leões e os cordeiros vão andar juntos. Mas aqui, sem idealização, mas com muita realização, andando junto e se esforçando para isso. Peça a Deus que te ensine a amar de dentro para fora. Lembra da promessa de Ezequiel, que Deus falou que Ele iria botar um professor dentro da gente, que é o que Paulo vai dizer, a instrução de Deus, Deus professor dentro de nós, mostrando para a gente e escrevendo na nossa alma, que a gente pode e deve amar uns aos outros. Então, se falta isso, pede a Deus. Se está difícil perdoar, peça a Deus. Se está difícil caminhar junto, peça a Deus. Se está difícil reconciliar, peça a Deus. Ele escreve isso dentro de você. É isso que Ezequiel falou, é isso que Paulo vai dizer, é um professor interno na nossa vida. Terceiro lugar, meus irmãos, amem com gestos. Quando Paulo ressaltou e disse, vocês de fato estão amando, vocês estão praticando amor, e vocês estão continuando a fazer tudo isso, ele dá um exemplo. Vocês fazem isso, e eu percebo isso, porque na Macedônia, os irmãos de lá estão sendo abençoados através da vida de vocês. Seja porque vocês abriram a porta do seu coração e da sua casa para receber aqueles estranhos, aqueles desconhecidos, mas que são seus irmãos, ou seja para uma oferta, ou seja para um abrigo, seja para um agasalho, seja um prato de comida, alguma coisa vocês têm feito para aqueles irmãos da Macedônia, que comprovou para Paulo de que eles eram pessoas cheias do amor de Deus. Quarto lugar, cultive distâncias e cultive pontes. Acho que as nossas pontes, de vez em quando, tem que ter uns pedágios, não é não, gente? De leve. Não são 20 pedágios, ao ponto que o cara desiste no meio do caminho e fala assim, vou voltar. Não vou pela linha amarela não, vou subir o alto para não pagar o pedágio. Não faz isso com a sua vida também não. Cultive as pontes, mas também cultive as distâncias, para que o convívio, para que o amor, ele seja possível. Na nossa igreja, no seu casamento, na sua família, nem o coletivismo e nem o individualismo, é o que o Paulo vai dizer, não seja pesado para o seu irmão, não seja pesado para a sua família, não só financeiramente, eu acredito, irmãos, mas também no coração e na sua alma. E por último, é o que Paulo vai dizer, e que o nosso amor, em todos os seus aspectos, seja um testemunho para os de fora. Paulo termina dessa maneira, que vocês se portem com dignidade para que as pessoas de fora vejam que o que existe dentro da igreja não é uma hipocrisia. Quando a gente briga, a gente se reconcilia. Quando existe as nossas divergências, a gente senta junto. Quando é para chorar, a gente chora junto. E as pessoas não veem essa hipocrisia de ver lá de fora olhando para dentro da igreja. Vê que é uma família, com as suas mazelas, com as suas luzes e com as suas sombras, mas vê que em todo aspecto Deus é glorificado, até mesmo quando a gente não caminha junto, glorificado, para que a partir daquele exemplo ruim, a gente comece uma nova caminhada para a glória do Senhor. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, e essa realidade tão bonita do Novo Testamento, a palavra do Senhor, do amor ao próximo, seja uma verdade tão presente aí nas nossas vidas. Vamos orar? Feche aí os seus olhos. Vamos falar com o Senhor nesse momento, meditando na palavra de Deus.
repente alguém que você precisa perdoar, de repente alguém que você precisa se afastar para estar junto. Coloque isso na mão do Senhor. Senhor, o amor é tão bonito de ser lido e tão bonito de ser vivido, Pai, também. Mas o Senhor sabe do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso coração duro, do nosso egoísmo, do nosso individualismo. Também conhece, Senhor, esse nosso coletivismo que às vezes tem matado também as nossas relações, ó Pai. Queremos pedir, Deus, um santo equilíbrio nos nossos relacionamentos, ó Deus. Nós queremos vivê-los na sua plenitude, Pai. E viver isso também, ó Senhor. A gente está orando, falando contigo sobre nossas famílias, mas aqui dentro, Senhor, da tua casa também, Pai. Para que quem olha de fora veja aqui uma família, Pai. E para que esse olhar, para que esse amor seja um testemunho para muitas pessoas, ó Senhor. E que queiram, Senhor, entrar e participar pelo amor que a gente tem uns com os outros. E aí descubra, Senhor, que esse amor não vem de nós. Que esse amor não é nosso, Senhor. É o Senhor, o Teu Espírito dentro de nós que nos ensina, que nos forma, que nos transforma para amarmos uns aos outros, ó Pai. Se existe alguma dificuldade nessa caminhada, Senhor, que Teu Espírito Santo continue a escrever na nossa vida, Pai, aqui dentro de nós, nas tábuas de carne que é o nosso coração, como a gente pode, Senhor, andar junto, Senhor. Se existe alguma dificuldade, Senhor, ajuda. E se não existe, Deus, que a gente celebre, Senhor, que a gente se alegre, que a gente te agradeça pelo que a gente tem experimentado, Senhor, como família, Pai. Nunca faça a gente perder de vista, Senhor, essa perspectiva, essa bênção que às vezes passa tão despercebida de nós, Pai. A alegria que a gente tem de poder pertencer a esse grupo de irmãos, unidos pelo sangue, não nosso, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus, que se deu por nós, para que fôssemos somente um só corpo, um só pão, Pai. Nos ajuda, Senhor, também a que isso não seja restrito, Senhor, ao nosso grupo, à nossa família, mas também aos irmãos da Macedônia, Pai, aos irmãos de Belo Horizonte, aos irmãos de Guiné-Bissau, Senhor, aos irmãos da Espanha, Senhor, aos irmãos, Senhor, da região de Angra dos Reis, ó Pai, todas as igrejas e missões que nós temos, ó Deus, para que sejamos solidários, solícitos, amorosos, não apenas com palavras, mas também com orações, Senhor, e gestos, para com essas vidas e tantos outros ministérios que o Senhor colocar sobre a nossa mão, Pai. Faz isso com a gente, Senhor, que nós te pedimos, ó Deus, nos enche de amor, para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus que oramos.